Ioiol está deitado na neve ferido e sem forças pensando em como se sente fraco. Ele se vê sozinho e sente o peso de sua impotência. Seu Eva, a mulher a quem ele prometeu amar. Com os olhos vermelhos de emoção, ela implora para que Ioiol encontre força em si mesmo. Ele fecha o punho com firmeza, demonstrando sua decisão de mudar. Ioiol promete a seu Eva que ficará mais forte custe o que custar. Ele sonha em se tornar o maior artista marcial e viver em um palácio. Seu Eva o observa dividida entre esperança e um leve medo pelo futuro. Juntos eles fazem uma promessa solene, jurando cumprir seus objetivos. Anos depois, seu Eva contempla o horizonte com o vento acariciando seus cabelos. Seu Eva aparece mais velha e poderosa, vestindo um chapéu de sol que realça sua presença. Um homem puxa uma carroça carregada com um enorme pacote, caminhando com esforço. Dois homens conversam animados, um deles conta como quase perdeu a vida recentemente. Uma mulher sorridente menciona uma vila que fica próxima, despertando curiosidade. A mesma mulher é recebida com alegria e respeito na guilda comercial local. Sentindo-se acolhida, ela relaxa confiante na proteção que encontra ali. A guilda propõe um emprego formal, oferecendo estabilidade e boas condições. Ela recusou gentilmente, explicando que tem razões pessoais para seguir outro caminho. A mulher revela que tem um objetivo a cumprir ligado a um juramento importante. Um homem mais velho a adverte sobre os perigos que existem na região que ela pretende explorar. A mulher é perguntada sobre um monstro que está assassinando artistas marciais na região. Um homem explica que o monstro carrega os corpos das vítimas dentro de um grande saco. O saco é mostrado revelando detalhes sangrentos e um cenário perturbador. A mulher identifica as duas supernovas que estão abalando o equilíbrio do mundo marcial. Com calma ela bebe enquanto discute as ações das misteriosas supernovas. Um homem mais velho reage assustado ao ouvir sobre essas figuras poderosas. O saco ensanguentado reaparece. Ioiol surge usando uma roupa escura com uma presença forte e intimidadora. Ele é visto de costas caminhando pela guilda, atraindo olhares espantados. Todos ali rapidamente reconhecem Ioiol, tomados por uma mistura de medo e respeito. Duas estrelas brilhantes aparecem no céu, representando as duas supernovas do mundo marcial. Ioiol é apresentado como um vilão frio e implacável, temido por todos ao seu redor. Ele é chamado de Demônio da Espada Caótica, que é um título que aterroriza até os mais valentes. O protagonista chega à hospedaria e pergunta diretamente pela dona do lugar. Um funcionário se aproxima e oferece ajuda enquanto o protagonista aguarda por informações. Com calma assustadora, Ioiol pega uma bagagem ensanguentada carregada de mistério. Um homem tenta enfrentá-lo, mas o protagonista o detém com facilidade impressionante. Os presentes ficam paralisados, chocados com a brutalidade e o controle do protagonista. Ele declara que a dona da hospedaria é sua presa e ninguém mais deve interferir. Com um aviso firme, Ioiol garante que ninguém ousará tocar nela sob sua vigília. O homem se aproxima e pede desculpas por tudo o que aconteceu ali. O protagonista é mostrado de costas, parado ao lado do corpo da vítima caída no chão. Ele percebe e comenta que a vítima ainda está viva, respirando com dificuldade. Sem hesitar, o protagonista decide acabar com o sofrimento da pessoa ferida. Com um golpe firme, a mão do protagonista tira a vida da vítima de forma precisa. Assustada, a mulher corre, tentando se afastar da presença ameaçadora de Ioiol. O protagonista e a mulher entram em combate, ambos usando lanças em movimentos rápidos. A mulher comenta que acha o desafio de Ioiol algo completamente deselegante. Os observadores olham a cena em choque, questionando se o protagonista ainda tem sanidade. Ioiol a encara e a desafia formalmente para um duelo, sem deixar espaço para a recusa. Joion descreve Ioiol como um vilão cruel e maligno que ameaça a ordem do mundo marcial. Ela declara que sua missão é restaurar o equilíbrio após derrotá-lo em combate. Joion afirma sua determinação e deixa claro o propósito por trás de sua presença ali. O protagonista responde com um sorriso ameaçador carregado de intenções sombrias. E ele começa a rir de uma forma descontrolada. Ele a acusa de ter abandonado o caminho da retidão e traído seus valores. Com indignação, ele dá um grande suspiro. Seus olhos ficam vermelhos de raiva. Ioiol retruca, dizendo que ela está completamente equivocada sobre suas ações. Joion se mantém firme, acreditando que ele tentará usar desculpas comuns. Ela o desafia para uma luta direta, decidida a provar quem realmente está certo. O protagonista questiona a determinação de Joion, desafiando sua coragem e convicção. Joion o observa com desconfiança, analisando cada movimento dele.
Uma pessoa ao fundo questiona diretamente se Jo-Yeon ainda mantém sua sanidade intacta. Pessoas ao redor comentam sobre o perigo mortal que Yeol representa. Uma memória de um homem gravemente ferido é mostrada evidenciando a brutalidade da situação. O protagonista é novamente descrito como um demônio implacável sem piedade. Jo-Yeon agradece as palavras de preocupação dos outros, mas mantém o foco. Ela reafirma sua decisão de lutar motivada por um juramento que fez no passado. Seu objetivo é se tornar a maior artista marcial e restaurar a ordem. O protagonista espera em silêncio com uma expressão séria e desafiadora. Completamente exausto e sem forças para continuar esperando, ele suspira. Ele começa a chorar, tomado pelo desespero e desejando fugir da situação. Yeol insiste que só estava tentando vender a presa que havia capturado. A suposta presa é revelada surpreendentemente como sendo apenas um porco morto. Ele se sente injustiçado, acreditando que sua aparência causa má impressão. O protagonista admite ser apenas um guerreiro sem talento perdido em meio aos desafios. Ele a observa atentamente e conclui que ela parece estar fora de si. Ele comenta sobre o comportamento estranho e incomum que ela demonstra. Enquanto isso, Yeol procura desesperadamente uma maneira de escapar dali. Apesar de tudo, ele está determinado a sobreviver e lutar por sua vida. O protagonista está firme e decidido a cumprir a promessa que fez a Seolva no passado. Seolva aparece de repente usando um chapéu de sol que cobre parte de seu rosto. Ela ouve relatos de que uma luta está prestes a começar. Os outros observam a cena em silêncio, surpresos com a intensidade do confronto. Seolva toca no pescoço de Jo-Yeon buscando sua atenção. Jo-Yeon se surpreende e pergunta quem é. Ela fica chocada ao ver a garota de cabelos brancos, claramente surpresa com o que encontrou. Ela questiona a seriedade do duelo, perguntando se realmente será uma luta de vida ou morte. Seolva está visivelmente preocupada com o que está por vir, temendo pelas consequências. Jo-Yeon observa a situação e fica envergonhada, desconfortável com a beleza de Seolva. Os outros reconhecem Seolva pela aparência e pela espada que carrega com tanta habilidade. A garota de cabelos brancos é apresentada como discípula do maior artista marcial da atualidade. Ela é descrita como o oposto do demônio da espada caótica em tudo, desde sua moral até sua técnica. Ela recebeu o título de Espada Solwa, uma referência à sua força e equilíbrio. Jo-Yeon vê a oportunidade de se tornar famosa se conseguir se aliar a Seolva, e revela que sua verdadeira missão é encontrar e enfrentar Yeol. A garota de cabelos brancos rapidamente entende o motivo da presença de Jo-Yeon e o que ela busca. Com determinação, ela finalmente encontra Yeol, seu destino diante dela. Jo-Yeon percebe que Seolva também está em busca de um protagonista igual a ela. A garota de cabelos brancos avisa que haverá grandes problemas se continuarem na busca por Yeol. Jo-Yeon sugeriu que eles denunciassem o que aconteceu às autoridades para resolver a situação. Yeol concordou e decidiu relatar o ocorrido, buscando justiça por meio das autoridades. Ele tomou a decisão de formalmente contar o que aconteceu às autoridades locais. O protagonista argumentou que o duelo foi ilegal e deveria ser tratado como tal pelas autoridades. De repente, ele foi atingido por uma força desconhecida que o pegou de surpresa. Ao olhar para trás, reconhece quem é e tenta se aproximar de uma área restrita, mas foi impedido. Seolva apareceu e disse que finalmente o encontrou depois de tanto tempo de busca. Ela revelou que esperou muito tempo por este momento, ansiosa por esse encontro. Jo-Yeon foi pega de surpresa pela garota de cabelos brancos, que estava mais próxima e determinada do que nunca. Ela revelou com confiança que se tornou a maior artista marcial, alcançando seu objetivo. Seolva, com um sorriso, disse que agora tem muito dinheiro e uma vida confortável. De forma inesperada, ele propôs casamento a Yeol, oferecendo-lhe uma nova vida. Enquanto é mostrado o protagonista pedindo ela em casamento no passado. Ela, sem hesitar, repetiu sua proposta de casamento, agora mais determinada. Pessoas ao redor pediram ajuda médica para Jo-Yeon, que ainda estava visivelmente abalada. Um homem explicou calmamente o que aconteceu na hospedaria, detalhando os eventos. Apenas o casal permaneceu no quarto como se tudo tivesse terminado ali. Alguém se perguntou em voz alta se as duas estrelas vão finalmente se confrontar. Os dois estavam sozinhos no quarto destruído, refletindo sobre o que aconteceu. O protagonista e Seolva trocam olhares intensos, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ele comenta que viu Jo-Yeon e Seolva correndo, dando a entender que algo aconteceu. Ela reage com descrença, não acreditando totalmente no que ele acaba de dizer.
Ele explica que arrombar portas com uma espada é um comportamento anormal. Ioiol, com um sorriso irônico, diz que Seoliva também é anormal, provocando-a com isso. O protagonista se despede da garota, parecendo que algo está prestes a se encerrar entre os dois. Ela surpreende ele com uma ação inesperada, interrompendo sua despedida. Ioiol se recusa a chamá-la de Madame, insistindo em manter certa distância. Seoliva segura firme a mão dele em uma lembrança, como se estivesse tentando prendê-lo em algum momento. E pede a Ioiol para repetir o que ele disse com uma expressão envergonhada. Ele chamou a garota pelo nome num tom familiar que rompeu o silêncio que pairava entre eles. E começou a contar como se tornou servo dela. Seoliva foi mostrada como uma criança enfrentando a escravidão e lutando pela sua liberdade. Com seriedade, o protagonista explicou que ela era o começo e o fim de sua história. Ioiol, pensativo, começou a duvidar de si mesmo e se perguntou se aquilo tudo era apenas um sonho. Seoliva estava calmamente tomando chá, parecendo distante e imersa em seus próprios pensamentos. Agora os dois estavam tomando chá juntos. Ela perguntou o que ele achava do chá. Curioso, Ioiol questionou a formalidade de Seoliva, tentando entender melhor sua postura. Com tranquilidade, ela mencionou a promessa feita por Ioiol, lembrando do compromisso assumido. O protagonista se alegra ao revê-la, sentindo seu coração acelerar depois de tanto tempo distante. Seoliva sorri para ele, irradiando serenidade e uma beleza que parecia ainda mais encantadora. Enquanto Ioiol fica corado e visivelmente envergonhado, sem saber como reagir ao sorriso dela. Ele pergunta a Seoliva se ela também se tornou uma artista marcial, curioso sobre sua jornada. A garota de cabelos brancos responde com seriedade que treinou arduamente para cumprir a promessa que havia feito. O protagonista pergunta o que ela quer dizer com promessa. Com convicção, ele reafirma seu objetivo de se tornar mais forte e alcançar suas metas. E repete a promessa de casamento, recordando o compromisso que havia assumido no passado. Em seguida, se lembra de um detalhe importante da promessa que até então havia esquecido completamente. Os dois começam a discutir sobre a promessa, expondo pontos de vista diferentes. Seoliva explica que ouviu rumores sobre Ioiol, ouvindo coisas que ela nunca imaginou. Ele é chamado de Demônio da Espada Caótica, um título que carrega com desdém. A garota então fica chocada com os boatos sobre ele, incapaz de acreditar em tudo que escutou. O protagonista diz calmamente que não se importa com o que as pessoas dizem sobre ele. Os dois se lembram da promessa feita no passado, o vínculo entre eles ainda é forte. Seoliva, com um sorriso, repete a proposta de casamento como se esperasse uma resposta. Ioiol hesita em aceitar a proposta, dizendo que já tem um compromisso e precisa ser fiel. O casal está sentados juntos à mesa, um momento silencioso e de reflexão. Um homem velho diz que em Murim existem duas coisas inevitáveis: destino e morte. Um velho mestre é visto dizendo que existem apenas duas coisas que eles não podem escapar. Como é a passagem do tempo, e a outra é um golpe de aluguel. Ioiol chora, relembrando os piores dias em Jeongu, momentos de dor e arrependimento. Alguém pergunta se ele é realmente o Demônio da Espada Caótica, com dúvida na voz. Outra pessoa pergunta se ele precisa de dinheiro, querendo entender suas intenções. Ela revela que trabalha para a companhia comercial Eterna, uma escolha estratégica. Mian Kyun, uma mulher, questiona Ioiol sobre uma dívida pendente com um olhar atento. Seoliva afirma saber o que aconteceu com um tom sério e confiança em suas palavras. Alguém comenta sobre o passado dele e seus métodos, espalhando rumores sobre sua fama. A mulher de verde está sentada em uma posição de poder, observando todos ao redor com superioridade. A garota de cabelos brancos observa Mian Kyun de longe com expressão calculista e observadora. Ioiol acha a situação constrangedora e se sente desconfortável com as acusações feitas. Ele se sente injustiçado, acreditando que não merece ser tratado dessa maneira. E explica que ajudou financeiramente outras pessoas, tentando justificar suas ações. Seoliva é mostrada como uma mestra forte e poderosa, alguém que inspira respeito. Ela questiona as ações do protagonista, procurando entender suas motivações e escolhas. Ioiol está desesperado e com medo, temendo as consequências do que está acontecendo. A mulher de verde observa a situação com um olhar atento, observando cada movimento. Enquanto o protagonista pede para fingir, sugerindo que encene algo para acalmar as tensões. Mian Kyun diz que houve um mal-entendido, tentando desfazer a confusão que se formou. E admite ter usado o nome de Ioiol, revelando que ele estava sendo manipulado. Seoliva questiona o valor do favor, querendo entender o que está sendo oferecido em troca.
A mulher de verde considera a situação complexa pensando em como resolver sem causar mais problemas. Enquanto oferece uma quantia alta em compensação, tentando convencer Yoyol a aceitar a proposta. Yoyol confia em Mian-kyun acreditando que a oferta é genuína e pode ser vantajosa para ele. E aceita a proposta concordando com o acordo e os termos estabelecidos. A mulher de verde dá ao protagonista uma grande quantidade de dinheiro entregando a compensação prometida. O casal observa o dinheiro ambos surpresos pela quantia que agora está diante deles. Seoliva minimiza a quantia dizendo que será do casal e que não fará diferença para eles. E afirma não hesitar em gastar com Yoyol demonstrando seu compromisso e apoio. Yoyol se sente aliviado e exausto sabendo que conseguiu resolver a situação de alguma forma. Enquanto Mian-kyun observa a grande quantidade de dinheiro admirando a generosidade da oferta. O protagonista está aliviado por ter pago sua dívida, sentindo-se um pouco mais livre da pressão. Ela diz que uma dívida deve ser criada sempre que possível, sugerindo um jogo de poder. Yoyol hesita, pensando que o dinheiro não é suficiente para compensar tudo o que aconteceu. Seoliva toca o ombro dele, tentando confortá-lo e afastar suas preocupações. A mulher de verde abraça Yoyol, dizendo que seu relacionamento não pode ser expresso apenas com dinheiro. Ela fica com os olhos vermelhos e furiosa, sentindo-se desrespeitada pela situação. E diz para Mian-kyun ficar parada com a voz cheia de raiva e desafio. Seoliva e a mulher de verde parecem prestes a lutar, o clima tenso entre elas é inconfundível. A garota de cabelos brancos usa uma habilidade e a energia azul a envolve, criando um campo de força ao seu redor. Ela usa uma habilidade poderosa contra Mian-kyun, mostrando toda sua força e determinação. Yoyol tenta acalmar Seoliva, preocupado com a intensidade da situação. Mas a garota de cabelos brancos repete para a mulher de verde se afastar com a voz firme e cheia de autoridade. O olho da garota de cabelos brancos brilha com energia, sinalizando o poder crescente dentro dela. Yoyol grita dizendo que Seoliva é importante para ele, tentando conter o conflito. Ela para por um momento. Ele celebra por estar vivo. Seoliva demonstra um olhar frio e triste. Yoyol pede desculpas, reconhecendo que a situação fugiu do controle. Ele tenta impedir Seoliva de ir embora. E tenta deter a garota de cabelos brancos, mas percebe que suas palavras não são suficientes para acalmá-la. Apesar da tensão, Mian-kyun acha a situação ótima para resolver problemas pendentes. O protagonista pergunta o que é tão bom. A mulher de verde se vangloria de sua habilidade de entender e controlar situações complicadas. E afirma que Yoyol usou o momento para terminar um noivado indesejado. Mian-kyun acredita que de alguma forma alcançou o objetivo que vinha planejando. As pessoas reagem com espanto à revelação, surpresas com o desenrolar dos eventos. Yoyol caminha sozinho com uma aura sombria ao seu redor. Enquanto se lembra de Seoliva desapontada, o olhar dela o perseguindo na memória. E volta ao passado, recordando seu primeiro encontro com Seoliva e como tudo começou. Ele lembra de todo o esforço que ela teve para se tornar mestre, percebendo que desmereceu o esforço dela. Decidido, Yoyol resolve procurar antes de qualquer conversa ou explicação. Enquanto caminha, ele se depara com pessoas desesperadas, fugindo de algo desconhecido. Ele percebe que estão falando da Seoliva. A pessoa pergunta o que houve de repente. Ele pergunta com tom ameaçador onde ela está. Sem hesitar, o protagonista começa a correr, tomado pela urgência de alcançar Seoliva. Em descrença, ele não acredita no que os outros disseram. Chegando ao penhasco, Yoyol encara Seoliva, que permanece no local perigoso e instável. Em desespero, declara que está disposto a fazer qualquer coisa para resolver a situação. Um homem idoso surge perguntando de forma direta sobre o suposto casamento. O homem, ainda chorando, questiona se Yoyol está falando que vai se casar com ele. Confuso e incomodado, parece perdido com o rumo inesperado da conversa. Envergonhado, o protagonista tenta se explicar, mas suas palavras saem atrapalhadas e nervosas. Ele acaba sendo repreendido pelo velho, que o acusa de agir de maneira irresponsável. O idoso pede para ele não errar novamente. Em pensamento, Yoyol se pergunta se é o único a se sentir tão vulnerável naquele momento. A cena mostra os dois juntos, cada um com expressões carregadas de tensão. Por fim, o homem avisa ao protagonista para não subestimar Seoliva, pois ela é muito mais forte do que parece. Yoyol olha desconfiado e pergunta quem é o homem velho que surgiu de repente. Enquanto o protagonista finalmente percebe que o idoso estava apenas falando com uma árvore. Em seguida, sua filha chega e pergunta o que ele estava fazendo. Yoyol descreve que está do outro lado da montanha.
Enquanto caminha, reflete sobre o conselho que o velho lhe deu e se sente confuso. Nisso ele começa a ficar perdido em pensamentos e reencontra Seoliva. Eles permanecem imóveis por um tempo. Ele explica para ela os detalhes sobre sua busca para encontrar a localização do remédio. Seoliva, com um olhar intrigado, questiona o protagonista sobre o estado peculiar de seus olhos. De longe, Seoliva é mostrada com um semblante sério. Yoyol declara que não pode aceitar a possibilidade de um casamento, negando a ideia imediatamente. Seoliva, surpresa, pergunta o motivo por trás da recusa de Yoyol em aceitar a proposta. Ela começa a acreditar que ele está deliberadamente evitando o casamento com ela. O protagonista diz que ela está correta. Ele reforça sua posição, explicando que não é possível ele se casar com Seoliva. Entristecida com a situação, Seoliva decide ir embora sem ouvir mais explicações. Yoyol, nervoso, tenta convencê-la de que ela interpretou tudo de forma errada. Ele revela meio constrangido que sua baixa renda mensal é o verdadeiro problema. Confusa, Seoliva começa a questionar toda a situação e os motivos de Yoyol. Pensativa, ela reflete sobre o que ouviu, deixando sua incerteza transparecer. Yoyol explica sua situação financeira e admite que os rumores sobre ele foram exagerados. A espada de Yoyol é destacada, simbolizando sua jornada e suas lutas. Com sinceridade, Yoyol diz que gostaria de amar Seoliva plenamente. Ele toma coragem e abraça Seoliva, demonstrando seus verdadeiros sentimentos. Yoyol pede para que Seoliva tenha paciência e espere mais um pouco por ele. Com determinação, Yoyol promete a ela que cumprirá a promessa feita no passado. Em pensamento, Yoyol decide que um dia irá pedir Seoliva em casamento novamente. Irritada, Seoliva fica visivelmente nervosa diante da situação. Os dois se abraçam com força, deixando claro quanto significam um para o outro. Yoyol e Seoliva se abraçam mais uma vez. Yoyol diz que está disposto a esperar pelo momento certo para o casamento. Yoyol fica em choque e parece desesperado diante da situação inesperada. Seoliva bate a mão na parede, mostrando sua determinação e intensidade. Seoliva se aproxima de Yoyol, tentando beijá-lo impulsivamente. Em pensamento, Seoliva imagina como seria seu casamento e seus futuros filhos. Ele pede para ela esperar um pouco enquanto demonstra vergonha. Ele fica em choque, incapaz de falar. Um homem ouviu um grito ao longe. O homem vê a cena com espanto. Um homem afirma com convicção que uma estrela da seita ortodoxa foi superada. Os homens exclamam com descrença a espada do sol e da lua. Um homem afirma com convicção que o demônio da espada caótica tomou a iniciativa no ataque. Pessoas dizem que o demônio da espada caótica tomou a família do sol e da lua como refém. As pessoas falam sobre boatos que o demônio da espada do caos derrotou a estrela da seita ortodoxa. Uma mulher diz que as coisas estão começando a ficar interessantes. Ela anuncia que tem uma lealdade ao garoto açougueiro. E esclarece que uma estrela devorou a outra. Ela declara que já está decidido a próxima geração de prodígios. A mulher declara que o próximo grande mestre de Murim certamente virá de seu clã. Seoliva está sentada tranquila com um semblante que transmite calma e serenidade. E desvia o olhar, demonstrando uma leve paixão em sua expressão. Uma porta de madeira antiga é mostrada. A garota de cabelo branco permanece sentada, mas agora com um sorriso sedutor que muda o clima da situação. Um pé desconhecido surge aproximando-se de Seoliva em meio à tensão. Ela está com o olhar brilha intensamente, exalando uma energia assustadora. Um homem grita ao fundo, chamando Yoyol de demônio da espada caótica com intensidade. O mesmo homem grita novamente, agora com raiva evidente, carregando um tom ameaçador. Ele questiona Yoyol diretamente, perguntando se ele esqueceu algo importante. Seoliva de repente ataca o homem, mudando drasticamente o rumo da situação. Ela pergunta se hoje é o aniversário de morte de alguém com um tom curioso. E revela calmamente que é a dona da casa, o deixando surpreso. Um homem se apresenta como proprietário da hospedaria, tentando se afirmar. A garota de cabelo branco olha para o homem com uma expressão de desaprovação, claramente incomodada. E explica que hoje é o dia do aluguel, deixando a situação mais tensa. Estando na cozinha, preparando algo com habilidade e calma, concentrada no trabalho. Enquanto continua a preparar comida na cozinha, focada em suas tarefas. Yoyol acha a situação exagerada e se questiona sobre o rumo dos acontecimentos. O proprietário da hospedaria reclama do atraso e da condição da hospedaria, irritado. Depois continua reclamando sobre o estado da hospedaria, visivelmente frustrado.
Ioiol pergunta se pode usar o dinheiro para pagar o aluguel, tentando resolver a situação. O dono da pousada rejeita a proposta do protagonista, mostrando desconfiança e desinteresse. Seoliva segura uma faca com raiva, visivelmente incomodada com a tensão crescente. Ioiol e o dono da pousada estão sentados em silêncio, ambos ponderando sobre o que fazer. O dono da pousada comenta sobre a beleza da garota de cabelo branco, tentando suavizar o clima tenso. O protagonista explica sobre a promessa que fez a uma senhora, tentando justificar sua posição. O dono da pousada fica em choque com a revelação, claramente surpreso com a história. Os rumores começam a se espalhar pela vila, fazendo com que a situação ganhe mais atenção. O dono comenta sobre a situação sem saber como lidar com o novo contexto. Um boato sobre Ioiol hipnotizando Seoliva começa a ser mencionado, tornando tudo mais complicado. Ioiol está chocado com o boato, não acreditando no que acabou de ouvir sobre si mesmo. Ele pergunta o que a garota de cabelo branco pensa dele, buscando entender como ela vê a situação. Uma mesa com comida é mostrada, deixando o ambiente mais tranquilo e acolhedor. O casal está comendo juntos, tentando manter a calma enquanto conversam. O dono da pousada diz que Ioiol está no centro das atenções, gerando mais desconforto. Eles estão juntos, compartilhando um momento de paz apesar dos rumores. O protagonista diz que está tudo bem, tentando tranquilizar Seoliva e a si mesmo também. A garota de cabelo branco está perto dele, observando com atenção, talvez preocupada com ele. O rapaz está corado e envergonhado, se sentindo feliz com a situação. Planejando conseguir uma casa melhor, querendo melhorar a vida de ambos e resolver tudo. Ele quer se tornar um mestre de verdade e se casar com Seoliva, buscando um futuro juntos. O casal estão próximos, compartilhando um momento de cumplicidade e confiança. O dono da pousada pergunta sobre o aluguel, lembrando Ioiol de suas responsabilidades financeiras. Uma simples casa de campo é mostrada, simbolizando uma possível nova vida para Ioiol e Seoliva. O protagonista se sente aliviado com a ideia de que talvez as coisas finalmente estejam se ajeitando. Um homem mostra sua língua. Os dois estão em uma sala luxuosa. Um homem pensa em usar o dinheiro para comprar uma casa, planejando um futuro mais estável. Ioiol recusa a ideia de comprar a casa imediatamente, preferindo tomar uma decisão cuidadosa. Ele revela que o dinheiro foi trazido por Seoliva, compartilhando a responsabilidade entre eles. O casal seguram as mãos, mostrando união e apoio mútuo. A garota diz que o dinheiro é deles, reforçando a parceria entre eles. Eles andam de mãos dadas, caminhando juntos com confiança e harmonia. O dono da pousada está furioso, claramente irritado com a situação envolvendo Ioiol e Seoliva. Enquanto observava o casal, o homem da pousada ameaça Ioiol, tentando intimidá-lo, que garante que não haverá mais problemas. E está aliviado e sorri, sentindo que as coisas finalmente estão tomando o rumo certo. Uma casa está em chamas. Ioiol e o dono da pousada caminham juntos em espanto. Ele entrega o saco ao dono da pousada, tentando cumprir sua parte no acordo. E fica chocado com o que acabou de acontecer, sem saber como reagir. Uma grande explosão acontece, deixando todos ao redor em alerta e em pânico. Tangui ataca Ioiol, surpreendendo com sua ação agressiva. Ela afirma que é ela, revelando sua identidade de forma imponente. E declara que é a próxima líder do clã. E que a Fênix Venenosa chegou. Ioiol e o dono da pousada estão assustados, sem saber como lidar. Tangui declara que irá assassinar o protagonista, deixando claro seu objetivo. Ela é vista em meio a uma multidão cercada por pessoas. E desafia Ioiol para lutar com um olhar desafiador e cheio de intenção. Seoliva usa uma habilidade que cria um grande redemoinho de energia no ar. E ataca Tangui com uma rajada de energia poderosa, que parece animada para lutar, exibindo um sorriso confiante e agressivo. Ioiol e Seoliva se protegem, buscando uma forma de resistir aos ataques de a garota de cabelo rosa. Ela está preparada para lutar com uma postura firme e focada, se preparando para lutar, seus olhos demonstrando concentração e determinação. A garota diz que já faz um tempo, desde a última vez que viu eles. As duas se enfrentam. Tangui percebe que os rumores sobre Ioiol são reais, dizendo que não estava nos planos, mas agora aceita a situação e segue em frente. Seoliva está séria e preparada para a luta, seus olhos focados no adversário à sua frente. A garota de cabelo rosa demonstra seu poder, uma onda de energia começa a se formar ao seu redor. Ela está presa na terra com as mãos e pés imobilizados. As pessoas dizem que o fogo se dissipou. A garota fica irritada com a situação.
e permanece dizendo sobre as estrelas das seitas ortodoxas. Em seguida fica presa no chão novamente. Um novo personagem misterioso aparece. Um braço toca o cabelo do personagem misterioso, fazendo-se virar surpreso. Tang Jo é apresentado como um assassino de elite e sua presença intimida os outros ao redor. Ela e Tang Yi aparecem juntos formando uma dupla que exala poder e confiança. Yoyol olha eles ao longe e questiona as ações da garota de cabelo rosa, tentando entender os motivos por trás do comportamento dela, que explica suas ações com um sorriso idiota enquanto revela seus planos e intenções. E ri da situação, claramente se divertindo com o desconforto de Yoyol e dos outros. Yoyol é repreendido por ela, que o encara com desdém, corrigindo sem paciência. A garota criticava ele por suas ações, chamando-o de ingênuo e mostrando seu desprezo. O protagonista está confuso e irritado, não conseguindo processar tudo o que está acontecendo ao seu redor. E questiona Tang Yi sobre o que ela disse anteriormente, buscando entender suas intenções. Tang Jo explica suas ações, revelando que a motivou a agir de determinada maneira. A garota de cabelo rosa grita com a mulher, chamando-a de idiota. Seoliva questiona as ações das duas, tentando entender o que elas estão planejando. Tang Jo explica sua motivação para a vingança, seu desejo de justiça por algo do passado. E observa uma explosão de energia, demonstrando seu poder em meio ao caos. Explicando seu plano para derrotar Seoliva, detalhando sua estratégia de forma fria e calculada. Yoyol e Seoliva são questionados sobre sua relação às palavras pairando no ar entre eles. Elas negam conhecerem-se, mantendo uma fachada de indiferença e mistério. E a garota de cabelo rosa está furiosa com a situação, sua expressão mostra claramente seu desagrado. E explica sua motivação para atacar Seoliva, revelando o motivo de sua raiva. A garota de cabelo branco observa a luta, atenta aos movimentos ao seu redor enquanto tudo acontece. Tang Yi e Tang Jo estão presas na terra tentando se soltar. Elas estão furiosas, visivelmente irritadas com a situação que estão enfrentando. Tang Jo usa uma poderosa técnica de espada, demonstrando seu domínio sobre a situação. Yoyol está chocado com o poder dela, impressionado com a força que ela exibe. Pessoas comentam sobre a fuga de Seoliva, espalhando rumores sobre o que aconteceu. Ela é vista em movimento com agilidade e rapidez enquanto avança pelo campo de batalha. E é vista com um olhar determinado, focada em seus objetivos e pronta para agir. O olho de a garota de cabelo branco brilha intensamente, refletindo sua determinação e poder concentrado. Pessoas observam ela levando alguém consigo, surpreendidas com a ação inesperada. Tang Yi explica sua decisão de usar reféns, justificando a necessidade de controle na situação. Um homem velho é mostrado de costas com sua presença misteriosa destacando-se no ambiente. Tang Jo segura a cabeça de uma mulher velha. Yoyol está chocado com a revelação, não conseguindo processar completamente o que foi dito. A garota de cabelo rosa ameaça o protagonista novamente, deixando claro que suas intenções não são amistosas. Ele está chocado e confuso, lutando para entender o que está acontecendo ao seu redor. Tang Jo observa Yoyol, Seoliva e Tang Yi analisando os movimentos deles, revelando que a garota de cabelo rosa é a filha de Yoyol, causando uma surpresa ainda maior no momento. Ele fica confuso e pensativo, refletindo sobre a revelação e o impacto que isso tem. Tang Yi fica chocado ao saber que sua mãe morreu quando ele tinha apenas 5 anos. E revela o nome verdadeiro de Yoyol, surpreendendo todos ao redor com a informação. Alguém reconhece a mãe de Yun, trazendo à tona lembranças e questionamentos sobre o passado. Tang Yi pede ajuda ao dono da pousada, buscando apoio em meio ao caos que se desenrola. Gritando de raiva, expressando sua frustração e dor com a situação atual. E fica irritada com a situação, claramente incomodada com o que está acontecendo. Enquanto ameaça Tang Yi, mostrando que está disposta a usar a força para controlar a situação. Tang Jo está segurando um homem velho com uma faca, mostrando seu poder e controle sobre ele. Yoyol está tentando acalmar Tang Yi, tentando evitar mais conflitos e acirrar a tensão. Pessoas comentam sobre a situação, murmurando sobre o que está acontecendo e o que pode vir a seguir. As pessoas estão chocadas ao saber que sua mãe morreu quando ela era apenas uma criança. E revela o nome verdadeiro de Yoyol, deixando todos surpresos com a revelação. Alguém reconhece a mãe de Yun, trazendo à tona lembranças do passado e complicando a situação. Tang Yi está sendo atacada por Tang Jo, que mostra sua força e agressividade na luta. Ela fica furiosa, sua raiva transbordando enquanto ela tenta reagir ao ataque. E é chamada de desprezível, sendo insultada por outros devido aos acontecimentos recentes.
A garota é criticada por suas ações, com outros mostrando desaprovação pela sua conduta. Seu Eva intervém na luta, aparecendo para tentar por fim a disputa e proteger os envolvidos. E chama Tangui de pirralha, demonstrando desprezo pela atitude agressiva dela. Yoyol está sem reação diante do que está acontecendo. A garota de cabelo rosa ataca Seu Eva, tentando surpreendê-la com um movimento rápido e agressivo, que em seguida contra-ataca Tangui com um golpe preciso, se defendendo com habilidade e força. Ela está confiante, mas percebe algo, e usa uma poderosa técnica de espada para se defender. Tang Jotao percebe que não seria fácil acertá-la. O protagonista é atingido por um ataque, caindo no chão e ficando ferido com o impacto. Seu Eva chama o protagonista, tentando verificar se ele está bem. E está preocupada com Yoyol, olhando para ele com preocupação. Ela parece preocupada com ele, seu rosto refletindo sua tensão. A garota chora, sentindo-se impotente diante da situação, sem saber como ajudar. Yoyol diz que está bem, tentando acalmar a garota e mostrar que seus ferimentos não são graves. O casal se abraça, buscando conforto um no outro após o confronto. Ele diz que acabou se preocupando com Seu Eva. Alguém pergunta se o protagonista está bem, notando sua condição e a tensão no ambiente. Yoyol minimiza seus ferimentos, tentando evitar que sua esposa se preocupe ainda mais com ele. Tangui aparece rindo de forma provocante ao ver a situação complicada entre os dois. Ela revela ter usado um veneno poderoso, sorrindo de maneira sombria e desafiadora. E explica sobre o veneno, detalhando seus efeitos e como ele afetou o protagonista, que fica em choque com a revelação, sem saber como reagir ao veneno. Tangui explica o efeito do veneno, dizendo que ele afeta diretamente a energia vital dos mestres. Yoyol é atingido por uma energia verde vindo do veneno que começa a afetar seu corpo. Tangui explica mais sobre o veneno, detalhando seu perigo. O protagonista parece preocupado, tentando entender o que está acontecendo. A garota revela sua intenção sombria de acabar com Yoyol, enquanto os observa, acompanhando a reação deles ao veneno que foi aplicado. Em seguida se pergunta se aplicou o veneno cedo demais, pensando se o efeito será imediato. O casal parecia preocupado, tentando encontrar uma maneira de lidar com a situação. Tangui se pergunta se usou o veneno errado, questionando suas próprias ações e o efeito no alvo. Ela está machucada, com ferimentos visíveis por conta do combate recente. E está sentindo dor, a expressão no rosto dela mostra o quanto está sofrendo. Yoyol e Seu Eva observam a garota de cabelo rosa, atentos aos seus movimentos e preocupados com sua condição. Eles continuam a observá-la, eles se perguntam o que aconteceu com ela. Um cenário montanhoso é mostrado com uma paisagem vasta e selvagem ao fundo. O olho de Tangui é visto mostrando uma expressão intensa. Ela acorda em uma cama ainda visivelmente fraca. Yoyol pergunta à garota se ela está acordada, tentando verificar seu estado. A garota de cabelo rosa está furiosa, enquanto o protagonista também fica irritado. Ele pergunta a ela se ela quer continuar, deixando claro que há mais a ser enfrentado. A garota de cabelo rosa confirma que o veneno era real. A única forma de neutralizar o veneno é explicada. A habilidade chamada Retorno à Pureza, concentrando sua energia para curar o veneno. Ela imagina que o Yoyol tenha usado a técnica avançada, mostrando sua maestria e o poder necessário para a cura. Tangui pergunta por que o protagonista salvou. Seu Eva é mostrada de costas com uma postura firme, claramente furiosa. Yoyol diz que precisam resolver alguns problemas. A garota de cabelo rosa está preocupada com sua vida, sabendo que sua condição é grave e que o tempo está se esgotando. Ela lamenta a situação atual, reconhecendo as dificuldades e o peso das decisões que precisam ser tomadas. E diz que é sua vez de agir, enquanto admite que não foi um caso de reféns ou lavagem cerebral. O protagonista está sério e preparado para a próxima ação. Tangui nega qualquer envolvimento familiar, afastando-se de qualquer relação com os outros. E assume total responsabilidade pelas suas ações, reconhecendo as consequências de seus atos. Yoyol não subestima Tangui, sabendo que ela é forte e capaz de tomar decisões firmes. Explicando o significado de 100,000 Nian, tornando claro o valor e sua importância na situação. Os dois concordam em prosseguir, decidindo avançar para resolver o que está em jogo. Yoyol afirma que a Tangui irá coletar pessoalmente o dinheiro, assumindo a tarefa como sua missão. A placa da pousada Penvol é mostrada. A garota de cabelo rosa está na pousada, cumprimentando os hóspedes com um sorriso no rosto.
Ela cobra 5 nian de cada hóspede. Em seguida carrega um balde com algo dentro. Yoyol está surpreso com a situação, não esperando que as coisas tomassem esse rumo. Os dois estão juntos com uma aura ameaçadora. Tang Yi está claramente desconfortável enquanto lida com a situação. O casal está junto compartilhando um momento tenso e preocupante. Ele está preocupado com seu Eva. Mas ela afirma que tudo ficará bem tentando passar confiança mesmo diante da confusão. A garota está com os olhos vermelhos e determinada. Yoyol diz que ficar perto dela pode dificultar a luta, preocupado com a segurança dela. Ele e seu Eva estão próximos um do outro. A mão de Yoyol toca a garota de cabelo branco. Os dois estão abraçados, mostrando confusão e carinho. Estando abraçados, demonstrando amor. Tang Yi e o dono da pousada estão irritados, claramente incomodados com a situação. Alguém pergunta sobre Tang Jl, curioso sobre o paradeiro ou as intenções dela. Uma vista da vila é mostrada. Pessoas comentam sobre eles, intrigadas com a relação entre os dois. Alguém está retirando uma mascará sufocante. Uma mulher comenta que a situação é refrescante. Tang Jl se despede de todos. Yoyol treina sozinho no meio da floresta e sente o silêncio pesar no ar enquanto alguém o observa escondido nas sombras. Ele lembra da mãe e de seu Eva e sente aquele aperto no peito porque o Jianggu tirou tudo que ele amava quando ainda era só uma criança. O treino é puxado, ele já está exausto, e o suor escorre pelo rosto enquanto ele tenta recuperar o fôlego, quase sem forças para continuar. Ele acredita que conseguiu lidar com toda a dor, mas no fundo sabe que ainda tem um medo enorme do que pode estar por vir. Uma mulher aparece com olhos que parecem brilhar no escuro, ela está acompanhada de figuras sombrias e parece tramar algo sério. Yoyol decide que não pode mais ser fraco, ele precisa proteger quem ama sem depender de ninguém e sem ser um fardo para ninguém. Ele reflete que no Jianggu só os mais fortes conseguem sobreviver a todos os desafios e isso é uma regra que ele não pode ignorar. Ela surge de repente e pergunta qual é o plano dele agora, o que ele pensa fazer e para onde quer seguir depois de tudo isso. Ele admite que ainda está longe do nível de seu Eva, que é uma verdadeira mestre e sempre parece estar vários passos à frente dele. Seu Eva chega imponente com uma espada presa na cintura, a postura dela já mostra que é alguém que não deve ser subestimada. Ela olha para ele e pergunta o quão forte ele acha que ela é só para testar e ver a reação dele. Ele confessa que nem consegue controlar a respiração, algo que deveria ser básico nas artes marciais. A garota de cabelo branco percebe o foco dele, admirando como a energia externa aparece em seus músculos. Ela observa o esforço dele e nota que as habilidades físicas são resultado de muita dedicação. Ele fica surpreso com o elogio e sente que ela o acolhe de um jeito mais carinhoso do que esperava. Ele conta que quer focar na energia interna depois e ela aceita o plano com um olhar de aprovação. Ela sabe que ele não confia na própria energia interna e resolve perguntar direto sobre isso. Ele admite que não tem confiança nenhuma, sua energia interna é quase inexistente. A mestra que domina a energia se oferece para ajudar ele a circular o Qi, mas ele não acredita no que ouve. Ele fica animado porque finalmente vai conseguir energia interna, mas pergunta o que são Dantians. Ele observa o boneco com 3 pontos de energia e tenta entender o que aqueles locais significam. Ela explica que o ponto de energia na cintura é o Dantian inferior e é a base de todo o poder. A mestre aponta o próximo ponto no tórax e diz que ali fica o Dantian médio responsável pela harmonia. Uma voz misteriosa ecoa dizendo que no Jianggu tudo se resume à sobrevivência do mais forte. De repente um estrondo quebra o silêncio e a madeira do lugar começa a se partir com a pressão da energia. Com um olhar firme ela revela que o último ponto Dantian superior está localizado na cabeça. A mesma voz volta a ecoar repetindo que o Jianggu é um jogo de vida ou morte onde só os fortes vivem. Uma garota sombria aparece com garras afiadas e um sorriso que mostra que está tramando algo. Mais explosões acontecem com esferas de energia atravessando os móveis como se fossem feitos de papel. Ela ri dizendo que treinar sem proteção é o tipo de loucura que só os tolos tentam fazer. Ele olha para ela tirando as roupas e não entende nada enquanto vê as mãos dela mexendo nos panos. Ele pensa se isso é alguma técnica maluca de absorção de energia estelar que ela está prestes a usar. De repente um homem invade o quarto gritando, parecendo muito preocupado com a situação. Ele vê os dois de braços abertos com Yoyol no meio e fica completamente confuso com a cena. O homem paralisa ao ver o que está rolando e parece assustado como se não soubesse o que fazer.
Ela reclama que só tentou ajudar, mas em vez de um obrigado tá ouvindo gritos e um escândalo. O homem se irrita mais ainda dizendo que ele tá sempre sendo acusado de destruir tudo. Ioiol tenta explicar que ele não tem nada a ver com isso e pede para ele parar de se meter. Ele pensa que na verdade é ele quem deveria estar bravo com toda essa confusão no quarto. Seoliva grita pedindo ajuda enquanto alguém segura o pé dela e diz para ela parar de lutar. Uma voz ecoa dizendo que chegou na hora certa para resolver o que está rolando. Ele olha ao redor confuso sem entender nada do que está acontecendo. A mulher de roupa verde aparece perguntando se o lugar está mesmo com problemas. O homem reconhece quem ela é e pede ajuda como se ela fosse a única solução. Ela quer saber quem é o invasor e olha para todos esperando respostas. Com um sorriso cheio de confiança, ela diz que tem uma ideia para resolver tudo. Ela afirma que a proposta dela é boa e pode ajudar todos ali a sair dessa. Um cavalo passa puxando uma carruagem com uma bandeira verde chamando a atenção. Uma voz forte manda todo mundo parar e largar tudo que tem no chão. Bandidos surgem com armas, mostrando que não estão ali para brincar. Eles chamam os mercadores de gananciosos e avisam que tudo vai passar por uma inspeção rigorosa. A mestre junto com ele e a garota observa o homem esperando para ver o que ele vai fazer. Ele parece confuso com toda a situação, como se não esperasse nada disso. O choque é maior ainda quando ele sente o cabelo sendo cortado de repente. Ele afirma que não encontraram nada errado nas coisas deles durante a inspeção. Um grupo de homens amarrados aparece mostrando que foram rendidos depois de tudo. Ela pensa que esses bandidos só sabem sugar tudo de bom que aparece pelo caminho. Eles são comparados com pessoas de uma seita que treinam artes marciais e têm má fama. A mulher menciona os bandidos da Floresta Verde, dizendo que esses são bem mais perigosos. Ela revela que estão carregando algo muito importante e que foi o motivo para serem contratados. Eles se perguntam o que a garota de cabelo rosa está fazendo ali no meio do grupo. E não entende por que ela está junto deles, como se aquilo fizesse sentido. Ela diz que quer ajudar porque não consegue ver gente sofrendo nas mãos de vilões. Afirmando que por 100 mil Nian vai garantir que o grupo receba toda a ajuda que precisar. Ele pergunta por que ela deu o nome de 100 mil Nian pro cachorro dela, achando tudo estranho. Ela se irrita e manda ele parar de falar besteira, dizendo que vai ajudar de qualquer jeito. Uma carruagem aparece na estrada, enquanto várias pessoas começam a se aproximar. Um homem comenta que são os bandidos da Floresta Verde que estão chegando perto. Ele avisa para não se meterem, dizendo que ela vai cuidar de todos de uma vez só. Os bandidos saem da carruagem, avisando que o mais forte deles está vindo logo atrás. Ela comenta que os bandidos sabem escolher os homens, mas que eles não devem esperar piedade dela. De repente surge uma quantidade enorme de bandidos, mostrando que são um grupo bem grande. A mestra avisa para ele esperar porque ela vai acabar com todos em 10 segundos. A garota de cabelo rosa reclama, dizendo que eles eram a presa dela, e encara a mestra irritada. Ele manda ela praticar o controle da respiração com a espada demoníaca para melhorar. Ela ativa suas garras afiadas e avisa que o melhor é terminar com os inimigos o mais rápido possível. Ela cria dardos explosivos e lança com uma velocidade impressionante contra os bandidos. Os dardos atingem em cheio, causando uma explosão poderosa e espalhando destruição. A explosão faz um barulho enorme e as duas recuam sentindo o impacto da força. Ele se espanta com o poder dos dardos e solta que ela é uma completa idiota pelo risco que correu. A explosão criada por ela é tão forte que joga todo mundo para longe como se fosse um vento violento. O impacto é tão grande que até as montanhas próximas mostram sinais de destruição. Os bandidos comentam que essa caravana deveria ter guardas mais fortes para proteger tudo. Um deles diz que o time da vanguarda foi mandado só para testar o nível dos inimigos. Outro dá um sorriso confiante ao ouvir o plano, achando que a estratégia vai funcionar. O chefe fala que essa missão é importante e que já pediu reforços para garantir o sucesso. Uma sombra misteriosa aparece e alguém comenta que a operação começa quando essa pessoa chegar. O time da vanguarda foi totalmente destruído pelo grupo e essa notícia chega até o chefe. Ele comenta que os guardas da caravana devem ser realmente habilidosos para causar tanto estrago. Um dos bandidos tenta explicar o que aconteceu, mas só confirma que o time foi aniquilado. O bandido avisa que os guardas e o alvo foram eliminados junto com o grupo da vanguarda. Os outros ficam confusos sem entender como o ataque deu tão errado contra os inimigos.
A líder aparece desacordada na floresta, enquanto ele está ao lado dela completamente exausto. Ele se ajoelha no chão tentando recuperar o fôlego quando um dos inimigos surge armado. Um deles comenta que o demônio da espada do caos pode ser útil para o mestre deles. Falam que ele tem habilidades sólidas, mas ficam na dúvida se dá para confiar em alguém de seita. Ela diz que confiar nos outros foi um erro desde o início, mostrando que sempre esteve atenta. A jovem mergulha seus pensamentos enquanto afunda na água, mostrando sua força de espírito. Ele a resgata no último segundo, evitando que ela se afogue no rio e se perca de vez. Ela pensa que realmente ia morrer e confessa que passou pelo maior susto de sua vida. Yoyol grita com Tangui dizendo que foi loucura dela quase se machucar daquela forma. A líder ainda está desacordada, mas fala algo misterioso antes de pegá-lo de volta. Ele pensa como as coisas mudaram, mas se sente aliviado por estarem vivos após o deslizamento. Se pergunta se seu Eva está bem, mas sabe que ela é muito mais forte que ele e deve estar segura. Seu Eva aparece achando que se ficasse ali iria atrapalhar e decide seguir seu próprio caminho. Yoyol lembra da promessa que fez de não se separarem, mas agora se vê sozinho de novo. Ele sente algo estranho no ar e percebe que alguém está se aproximando dele de repente. Bandidos surgem de repente, cercando ele no meio da floresta e deixando a situação tensa. Yoyol fica irritado por ter que lutar de novo e se pergunta por que esses caras estão ali. Ele exige saber quem são e não tem escolha a não ser lutar, já que não pode ficar parado. Os bandidos reconhecem Yoyol como o demônio da espada do caos e ficam completamente chocados. Eles ficam admirados e felizes por finalmente ver o demônio da espada do caos de perto. Eles se perguntam se já pegaram o líder da Companhia de Comércio Eternal depois do que aconteceu. Yoyol está exausto depois de lutar, mas os bandidos o tratam como mestre e ficam impressionados. Os bandidos falam que vão cuidar da líder que está amarrada e amordaçada enquanto ele descansa. Yoyol diz que ele cuida das suas próprias presas e isso acaba deixando os bandidos surpresos. Um bandido começa a se perguntar por que o chefe o chamou sem saber de nada do que estava acontecendo. Outro bandido pergunta se o deslizamento foi causado pelo golpe de Yoyol, mas ele nega de imediato. Yoyol se pergunta se algum sobrevivente de roupas brancas estava entre os comerciantes da caravana. O bandido diz que vai reportar tudo imediatamente se encontrarem alguém, mas eles ficam na dúvida. Um dos bandidos se pergunta se Yoyol tem algo a ver com a Companhia de Comércio Eternal. Yoyol responde que eles tentaram se aproximar, mas ele fez um plano para virar um escolta. Ele ri da líder amarrada e amordaçada, parecendo se divertir com a situação dela. Ele pergunta se ela já acordou depois de ter ficado inconsciente na confusão. A líder pensa que foi um erro confiar em Yoyol, sabendo que ele é da seita das trevas. Os bandidos elogiam Yoyol e seu plano, chamando ele de demônio da espada do caos. A líder se pergunta por que tudo está acontecendo agora, enquanto está completamente rendida. Ela sente que a astúcia da líder quer dizer que algo vai acontecer igual da última vez. O rapaz sorri de forma maliciosa, com um plano em mente mostrando o que ele pretende fazer. Ele ri da situação da líder, dizendo que ela merece o que está passando. A líder explode de raiva e Yoyol percebe que ela está agindo estranhamente. Os bandidos apontam para uma montanha, dizendo que lá é a base deles e levam o rapaz até lá. Ele vê a estrutura que parece uma fortaleza militar cheia de bandidos em todos os lugares. O rapaz decide que precisa encontrar uma forma de escapar com a líder daquele lugar. Yoyol começa a lembrar da garota de cabelo branco e do que pode estar por vir. Ele se aproxima pensando que algo estranho está acontecendo e o que vai acontecer em seguida. O jovem diz que vai praticar controle de respiração com a mulher ainda em seus braços. Os bandidos acham que ele usou alguma técnica e se oferecem para protegê-lo com os olhos brilhando. Yoyol diz que não confia em pessoas fracas e que vai se isolar para treinar sozinho. Os bandidos insistem em proteger a líder enquanto ele treina e ele acaba concordando e fugindo. Yoyol diz que quem vai caçar tem que provar a caça com um olhar bem sombrio. Ele grita alto para o céu, se mostrando imponente e cheio de energia. A líder reclama dizendo que ele é lixo e que nunca deveria ter se envolvido com isso. Yoyol diz que eles se afastaram o suficiente e que ela parece um monte de vômito agora. A líder fica irritada e pede para ele desamarrá-la naquele instante, mostrando total impaciência. Ela se livra das amarras rapidamente, mostrando que é esperta e inteligente.
Ioiol elogia a atuação da líder surpreso com quão real tudo parecia. Ele ainda se surpreende achando que a atuação dela era completamente real. Ela dá um olhar bem sagaz e perspicaz, mostrando perfeita sincronização com a situação. A mulher diz que atuar é uma habilidade básica para mercadores e sorri de maneira maliciosa. A líder diz que ele poderia ter eliminado os bandidos e nem precisava atuar sendo bem direta. Ela se aproxima dele com um olhar curioso, questionando suas atitudes e o que ele está planejando. Ioiol diz que se lutassem não teria fim e proteger a líder é o mais importante agora. Ela diz para saírem dali e irem para a montanha, deixando toda a confusão para trás. E fica bem perto dele com aquele olhar de desconfiança e questionamento. A líder diz que tem um trabalho a fazer e vai até o meio da montanha com ele sem hesitar. Ioiol entra em desespero porque a montanha está cheia de bandidos e ela quer ir sozinha. Uma voz aparece perguntando quem está ali, mostrando que não estão sozinhos. Os dois se escondem e ficam esperando para ver quem está se aproximando deles. Um bandido comenta que ouviu vozes e que capturaram alguém importante. Eles dizem que pegaram a mulher da seita ortodoxa que estava com a escolta deles. Ioiol fica tenso porque a resistência dela foi tão forte que precisaram de reforços. Os bandidos falam que vão receber um bom resgate por ela sem dúvida nenhuma. Ioiol pensa em ir embora logo antes que o chefe reclame de novo por estarem tão atrasados. A líder pergunta se ele está na montanha por causa da espada Sólua com um olhar desconfiado. Ela olha para o rapaz e começa a questionar o que está acontecendo com tudo isso. Ioiol diz que até ela, que é do seu nível, foi derrotada, mostrando a força do inimigo. Uma sombra aparece e mostra quem capturou Seoiva e quão forte o inimigo realmente é. Ela manda recuar dizendo que o inimigo é muito forte, mas Ioiol não concorda com isso. Ioiol se recusa a recuar dizendo que não tem medo e que quer lutar com tudo. Ele diz que habilidade e números não importam, mostrando o quanto está decidido a lutar. A líder olha firme com os olhos brilhando, pronta para lutar a qualquer momento sem hesitar. Ele promete que nunca mais vai perder as pessoas que são importantes para ele, nunca mais. O rapaz lembra da promessa feita com Seoiva e fica mais determinado a lutar com tudo. A líder se pergunta se a promessa com Seoiva é mais importante que o contrato deles. Ela olha fixamente com seus olhos verdes enquanto começa a planejar algo em sua mente. Ioiol implora para a líder que o deixe acompanhar até o meio da montanha, já desesperado. A líder diz que já falou que vai até o meio da montanha e repete isso sem paciência. Ioiol se pergunta o que vai fazer sozinho sem a ajuda da mulher e de Seoiva para guiá-lo. O rapaz se assusta quando a líder começa a tirar as roupas de repente e fica desesperado. A líder manda ele se apressar e tirar as roupas também, sem se importar com mais nada ou com rodeios. Ioiol fica chocado com o pedido, enquanto ela fica ali imponente sem explicar muito sobre o plano. Ela se apresenta como líder da seção de tecidos da Companhia de Comércio Eternal com confiança. A líder diz que se disfarçar no local vai ser fácil para ela, é só mais uma tarefa simples. Ioiol e a líder se disfarçam para se esconder na montanha vestindo roupas de bandidos comuns. Ele percebe que está sem camisa e a líder fica com o rosto vermelho sem saber como reagir. Ela fala que não tem materiais suficientes para fazer um disfarce completo para ele. Seoiva aparece em uma cela escura pensando no que vai acontecer com ela e com o grupo. Ela chama por Ioiol, se preocupando com ele e com o que pode acontecer com o rapaz. Bandidos ficam de vigia enquanto o sol se põe, mostrando como o tempo passa na montanha. Um dos bandidos pergunta o que aconteceu com uma cara de dúvida, como se não soubesse o que rolou. Alguém pergunta quem está ali, olhando ao redor preocupado com o que está acontecendo no local. Um sapato bate no chão, dando a entender que alguém está se aproximando do lugar. Ioiol e a líder aparecem disfarçados de bandidos e cumprimentam os guardas como se fossem colegas. Os guardas ficam confusos, não reconhecendo quem são os dois disfarçados na frente deles. Um dos guardas diz que não seria tão burro a ponto de não reconhecer os colegas de trabalho. Eles começam a desconfiar e perguntam se são bandidos, já que estão usando bandanas verdes. A líder ataca os guardas rápido, deixando claro que o disfarce foi descoberto. Ioiol diz que era óbvio que eles não iam reconhecer a dupla, vendo um dos bandidos começando a chorar. Eles acham que Ioiol é o reforço que o chefe pediu e que agora tem mais perigo vindo na direção deles.
A líder diz que veio para garantir que o marido não fosse atendido por gente tão incompetente. Ela fica brava e pergunta quem treinou eles tão mal, mostrando que se sente bem mais superior. Os bandidos pedem desculpas e se ajoelham por terem cometido o erro com ela. Ela manda que levem os dois até a entrada rápido, sem se importar com as desculpas que eles deram. Ela sorri de um jeito malicioso depois de conseguir que os bandidos seguissem suas ordens. Um bandido fica surpreso ao ver que o lugar está todo destruído e pergunta o que aconteceu ali. Ele diz que uma energia de espada azul destruiu tudo e fica bem preocupado com aquilo. O bandido explica que a energia da espada azul destruiu a montanha e o prédio principal todo. Os dois ficam chocados com o que ouviram e não sabem o que aconteceu para aquilo ter acontecido. Ele começa a se perguntar se existe algum mestre tão forte assim naquela região depois de ver tudo aquilo. A líder pergunta o que aconteceu com o rosto de Oyol, que está estranho e bem pálido. Ela diz que não é nada, mas fica preocupada com ele e com a situação que estão vivendo. O rapaz fala que sente que tem que proteger ela e que é sua responsabilidade. A líder fica vermelha e pede para ele não falar coisas embaraçosas assim, se sentindo envergonhada. Ela aponta para o depósito da fortaleza, dizendo que ali ficam os prisioneiros. Oyol se surpreende com a quantidade de celas e com a entrada logo ali na frente. Ela diz que não manda bem em acupuntura depois de golpear um guarda e deixar ele no chão. Um dos guardas percebe que o rapaz está estranho e fica reparando enquanto ele ainda tenta continuar. A líder reclama, dizendo que ele não fez o trabalho direito ao derrotar um dos guardas. O protagonista está com a chave e eles correm para libertar os aliados que estão presos. Oyol chega na cela e diz que a encontrou e solta um suspiro de alívio. A líder manda ele abaixar a voz porque eles podem ser descobertos e fica bem preocupada. Oyol pergunta se seu Oliva está bem enquanto ele quebra a cela e a garota só observa. Tanguy diz que vieram salvar seu Oliva e mostra que está feliz por isso. A garota com cabelo rosa está feliz e surpresa, chamando ele de demônio da espada do Cal. O rapaz e a líder estão prontos na frente da cela para agir e libertar todo mundo. Seu Oliva diz para se apressarem e tirarem ela logo da cela, já ficando impaciente. Ela suspira e fica se perguntando qual era a preocupação da garota de cabelo branco. E diz que não estava com a espada e que as bandidas queriam a espada lunar. Tanguy fala que as outras pessoas já foram libertadas e que é difícil pedir resgate por um pobre homem. A líder diz que já falou para Tanguy ouvir e tem uma atitude bem confiante e superior. Oyol pede para se moverem logo antes que a patrulha chegue e fica preocupado com o tempo. A líder diz para não se preocuparem com a patrulha e age de um jeito bem misterioso. O rapaz fica se perguntando por que ela não se preocupa com isso e fica mais tenso. Tanguy conta que quando a trancaram falaram que o sino de emergência ia tocar. Eles ficam em alerta com o sino tocando e sabem que foram descobertos. Vários bandidos aparecem se preparando para lutar e mostram que estão bem organizados. Um dos bandidos ri e diz que tudo está saindo conforme o plano e que caíram na armadilha. Oyol sugere usarem a bomba para explodir tudo e fica impaciente sem tempo para perder. Tanguy fica desesperado porque perdeu a arma na avalanche e isso é um grande golpe para a família. Tanguy fica se perguntando o que vai fazer sem a arma e o casaco e fica bem desesperado. A líder fala que foi culpa dela que eles estão nessa situação e está bem irritada e com raiva. Oyol pergunta como vão sair dessa e fica preocupado com o que vai acontecer depois. A líder questiona por que sair agora. Ela diz que tem tudo sob controle e que não tem medo. Os bandidos se assustam ao ver o demônio da espada do caos e começam a implorar pela vida deles. A líder fala que como está cuidando de Oyol, não pode lutar de verdade e deixa os bandidos com ele. Oyol fica confuso e pergunta o que ela está dizendo sem entender nada da situação. O protagonista parece realmente não entender nada do que está acontecendo ao redor. Um dos bandidos se assusta ao perceber que caíram em uma armadilha e foram enganados. Tanguy fala que era óbvio que eles tinham um plano e manda os bandidos darem o melhor de si. Oyol se desespera e fala que se abrirem caminho vão ter a chance de viver e escapar dessa situação. Um dos bandidos fala que eles precisam recuar, deixando claro que está com muito medo da situação. O rapaz manda eles pararem de falar besteira e é bem direto e agressivo com todo mundo. O bandido reconhece Oyol e fala que aquele é Volcel, mostrando que ficou bem surpreso com a situação. Um homem careca aparece e fala para eles não agirem sem pensar, deixando a tensão no ar.
A líder e Tangui se assustam com a chegada de Volcel e falam que ele finalmente chegou. Um dos bandidos explica que ele é um dos 8 tiranos da Floresta Verde, deixando todo mundo nervoso. Eles logo percebem que Volcel é o reforço que estavam esperando e começam a ficar tensos. O homem pergunta por que o demônio da espada do caos está ali e está completamente confuso. Yoiol fala que vai dar uma chance para mudarem de ideia e recuarem da luta sendo bem direto e sem rodeios. Volcel chama Yoiol para se juntar a eles, mostrando confiança e o poder que tem na situação. O chefe sorri e fala que tem um plano para convencer Yoiol a se juntar ao grupo deles. Ele diz que a razão de Yoiol estar ali é por dinheiro e que ele vai receber sua parte do resgate. Yoiol fica quieto só ouvindo e parecendo estar pensando no que fazer com a situação. O homem careca pergunta se Yoiol não quer trabalhar com os mestres da seita não ortodoxa. A líder fica desesperada e pergunta se o chefe vai quebrar o acordo, mostrando que está com medo. Volcel responde que a decisão não é dela e que ela não tem escolha nessa situação. A líder fica pensativa e pensa que no fim das contas só o dinheiro importa. O chefe pergunta para Yoiol o que ele vai fazer e diz para ele não hesitar. O líder estende a mão para Yoiol e diz que não há motivo para hesitar e se juntar a eles. A líder fica observando tudo tensa e preocupada com o que vai rolar a seguir. Yoiol segura o chefe pelo braço e começa uma luta forte com ele. A líder pensa que os artistas marciais sempre fazem isso e fica impaciente. Tangui fala que só porque tem força acham que podem tomar o que não é deles. Yoiol fica sério, cheio de raiva e pensando no que está acontecendo. Seu Iva olha para Yoiol e pergunta por que ele está ali surpresa. Yoiol responde que está ali para nunca mais perder as pessoas que são importantes para ele. A líder usa magia e cria uma explosão no chão para atrapalhar o inimigo. Yoiol é golpeado pelo chefe, mas seu Iva aparece mostrando sua força e poder. Seu Iva quebra a parede e sai da cela com uma expressão determinada. Ele surge com os olhos vermelhos brilhando, cheio de raiva e poder. E pergunta o que significa suas pessoas, mostrando dúvida e curiosidade. Mas eu só posso contar o que aconteceu se você deixar o like e se inscrever no canal.